Buenos dias, turminha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoje é sexta-feira, então hoje é dia de classes de espanhol. Turminha, dando continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando nesta unidade, né? Nós já falamos sobre o clima, nós falamos, né, sobre as calamidades. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre os elementos geográficos, tá? Um repasso. A aula passada, nós falamos sobre as calamidades naturais, né? E eu deixei um formulário para vocês preencherem, né? Está desenvolvendo as atividades lá no Google Forms. Hoje eu deixarei novamente um outro formulário sobre uma pesquisa, tá? Lembrando que todas as atividades que estão sendo colocadas nesse formulário, elaborado nesse formulário, são questões que estão na apostila de vocês, ok? Então, as mesmas questões que estão no formulário estão na apostila de vocês. Por que eu estou fazendo isso? É uma forma mais, eu acredito, fácil, porque vocês acabam de assistir a aula, vocês já entram lá no formulário e preenchem, né? Então, eu recebo esse formulário e eu já faço a correção desse formulário, né? Dessas questões. E depois eu enviarei o feedback, a resposta, tá? E aí vocês fazem as correções na apostila de vocês, ok? E facilita para vocês e para nós também, né? E lembrando, turminha, que esse tema, né, que nós estamos aí falando, a gente está fazendo uma breve, né, introdução em cada tema, porque ele é complexo, né? Ele tem muita informação. E aí, já não é aula de espanhol, seria aula de geografia. Então, curiosidades, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, eu aconselho você buscar aí essas informações com a professora de geografia. E eu só estou trazendo uma pincelada, né? Nós estamos falando de alguns tópicos, mas assim, não estamos aprofundando. Para aprofundar em cada tema que estamos trabalhando, a professora de geografia. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Como eu disse, na atividade da semana passada, eu deixei lá no Google Forms atividades para vocês falarem, né, um pouco sobre a calamidade natural. Então, tinha uma questão lá citando duas calamidades naturais, e eu perguntava, né, tinha lá 4 opções para você responder, que representavam, né, aquelas duas imagens. Falamos também um pouco sobre alguns países, né? Tinha a imagem dos países lá e você ia descrever lá, né? Escrever verdadeiro ou falso sobre a descrição desse país. Por exemplo, né? Nós tínhamos a Argentina, a imagem da Argentina, nós tínhamos lá a Patagônia, né? E ali eu perguntava se na Patagônia chovia, né? Se fazia frio, se ventava. Então, e aí você ia responder se era verdadeiro ou falso. Se aquela afirmação que eu estava fazendo referente à Patagônia era verdadeiro ou falso. Então, outra questão que vocês tinham lá para responder, né? Era referente à imagem do México, da Colômbia e do Chile, né? Eu falava sobre alguns elementos geográficos desses 3 países, mencionava também que os mesmos elementos geográficos que se encontravam nesses 3 países, encontrava aqui no Brasil, né? O Brasil também tinha aqui
as suas regiões com elementos idênticos ao México, ao Chile e à Colômbia. E eu perguntava, né? Eu fazia a afirmação, eu mostrava para você essa imagem, descrevia e perguntava, e falava que idêntico ao México, nós temos exemplo, né? Nós tínhamos uma imagem do México, da selva, né? Do México. E aí eu mencionava que aqui no Brasil a gente também tinha, né? Olha, idêntico ao México, nós temos a Amazônia. E aí você ia responder se aquela afirmação era verdadeira ou se ela era falsa. E realmente, no Brasil, temos a Amazônia, que é parecida com a selva do México. Ok? Então, essas eram as questões que estavam no formulário. Para essa semana, eu vou estar deixando lá no Google Form para vocês responderem, né? Fazer aí uma pesquisa sobre as belezas naturais do Centro-América. Né? O que quer dizer isso? Então, você vai falar um pouco sobre as riquezas aí, né? As belezas naturais aí que você encontra em alguns países, né? Da América Latina. Eu vou deixar também disponível o site da Unesco. No site da Unesco, como a Unesco ela protege, né, os patrimônios culturais, aí, ela tem lá uma relação, né, de diversos países e quais são os patrimônios que tem nesses países que ela é cuidadora, né, que ela cuida. Então, você pode também estar usando o site da Unesco para fazer essa pesquisa aí, referente aí a essas belezas naturais, né? Falamos também lá no Google Forms, né, sobre o Greenpeace, né? Tinha lá um texto que falava sobre a selva amazônica, né? E o que fazer, né, para ajudar a selva amazônica. Então, você também tinha um formulário lá para responder. Novamente, reforçando, todas essas atividades que foram propostas e apresentadas estão na apostila de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Vamos lá falar um pouco dos elementos geográficos, que também está na apostila de vocês, está lá na página 77, ok? Vamos lá, então, vamos ver aqui. Por que conhecer os elementos geográficos? Por que, turminha? Para você se preparar para uma viagem ou no futuro, né? Vocês vão ser aí uns profissionais e pode ser, né, no futuro, na área que você escolher para trabalhar, apareça uma relocação, né? Uma opção de morar fora ou de realmente fazer as viagens a trabalho ou a passeio. E aí, o importante é você conhecer, né, como é formado esse país, para você se proteger, ok? Essa é uma das importâncias aí de conhecer, né, os elementos geográficos. Como nós vimos na aula passada, né, as calamidades naturais, que são os desastres naturais, né, normais que acontecem, mas é bom também a importância de entender, né, esses desastres para você se prevenir, minimizar aí os impactos, né, se planejar. Então, os elementos geográficos também é importante você conhecer para você se planejar, ok? Vamos lá, então. Aí, novamente falando, né, a importância de você conhecer esses elementos, né? E aqui, né, o que é, né, um elemento geográfico? Então, aqui, ó, o espaço geográfico é um conjunto, né, formado por elementos naturais, como vegetação,
como solo, montanha, corpo de água. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos llano, llanura, pântano, arroio, deserto, bosque, né? O cabo. Temos o vale, a cidade, pico, la colina, la montanha, la praia, la baía, la caverna, a península, a costa, né? O oceano, la isla, a selva, seada, arquipélagos. Aqui eu estou trazendo para você, né, um exemplo aqui de... Opa! Um exemplo de cordilheiras, né? Aí, nessa imagem, a gente vê as cordilheiras dos Andes. Essas imagens são fotos que eu tirei no Peru, numa viagem que eu fiz para Cordilheiras dos Andes. Nela você vê serra, nela você vê montanha. Aí, aqui, uma outra foto do Peru, em Arequipa, né? Aí você vê cadenas de montanhas, né? São elevações naturais em terreno de grande altura, né? A altitude desses lugares é grande, né? Então, se prevenir, né? Quando você for para um lugar assim, que a altitude é muito alta, você vai passar mal, né? Vai faltar oxigênio. Então, ter todo esse preparo para você desfrutar de um bom passeio, né? Então, você tem que ter esse preparo. Aqui, né? Algumas ilhas do nosso país, né, no Brasil. Aí, uma definição do que é ilha, né? Uma proporção de terra rodeada de água por todas as partes. Aqui também é no Peru. No Peru existe um oásis, né? A Huacatina é um oásis. Então, assim, tem várias dunas de areia, como você pode observar. E no meio dessas dunas de areia tem um oásis, um lago. Muito interessante. Outra coisa, né? No Peru, a maioria das praias é muito próxima à carretera, né? As avenidas, principais avenidas, assim. Então, existe muita pedra, né? Nessas praias. Então, dificilmente você vai encontrar areia, vai ser muitas pedras. Eu não sei se é verdade, né? Mas as pessoas comentavam que essas pedras foram colocadas, né, nessas praias para evitar um tsunami ou ondas muito altas, né? Para não chegar até a estrada. Tanto que quando tem alerta de tsunami, essas estradas elas são fechadas. Então, a municipalidade, principalmente de Lima, ela fecha essas carreteiras. Então, o acesso a elas fica interrompido. Então, você não tem que usar uma outra estrada para poder fazer o trajeto. Turminha, uma outra coisa, né? Falando sobre esses elementos geográficos aí. Em 2001, eu fui para Israel. E interessante que vocês sabem, né, que Israel, 60% das áreas dele é área deserta, né? E uma coisa que foi muito legal, assim, que eu achei formidável, que nós também temos, né? A gente sofre aqui no Brasil com falta de recursos hídricos, né? Principalmente as áreas que aí são desertas, né, no nosso país. E lá em Israel, o que me chamou a atenção é que, principalmente Tel Aviv, onde eu fiquei, que é a capital, depois eu fui fazer alguns passeios em locais ali, na faixa de Gaza, em alguns lugares próximos, na Síria. O que me chamou a atenção é que, por ser seco, né, por ser áreas desertas ali, existia muita vegetação. E eu não entendia.
né? Aí eu fui perguntar como que fazia para ter aquela vegetação. E aí, eles, na época, eles me falaram e me mostraram, foi muito legal. Lá eles desenvolveram, né, uma usina de dessalinização, né? O que é isso? Eles tratam a água e tiram o sal dessa água. E nesses lugares, nessas praças onde tem essa plantação, né, tem praças com flores, com vegetação, existe tipo uma borracha, sabe, de lava quintal, mas é diferente, né, é um material diferente. Então, existe essa borracha aí, né, com a irrigação. Ela que faz esses caninhos aí, ele faz como é que fala? Irriga, né? Faz essa irrigação das plantas. É muito legal. Foi uma das coisas que eu achei muito legal, assim, essa vegetação, essas praças com essas flores. Lá em Israel é irrigado por esse tratamento aí, né? Por essa inovação aí. Então, vários tubinhos passam, parecendo uma mangueira mesmo de água, né? E que faz essa irrigação aí nessa vegetação, nessas flores aí. Muito legal, né? Muito bacana. Turminha, desejo aí para vocês um abençoado final de semana, um bom descanso e até a nossa próxima aula na próxima semana. Hasta luego!